Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reatravessar. Hoje vou pedir-te que, caso ainda não tenhas subscrito aqui o canal do YouTube, o faças, para podermos continuar a fazer crescer aqui o nosso canal e poder continuar assim a trazer-vos mais episódios inspiradores e fazer chegar até vocês esta jornada que é reatravessarmos juntos. Então, por falar em episódios inspiradores, vou dar aqui as boas-vindas à minha convidada, que é uma mulher muito inspiradora. Estou muito contente de ter aqui, não só pela sua história de vida, como também pelo tema que ela nos vai trazer, que é um tema bem interessante, e é, vamos lá ver se eu consigo dizer isto bem, a parentalidade integrada, e é mais do que a parentalidade consciente, é isto de termos pais e mães de nós mesmos. Vamos explorar este tema através aqui da nossa querida Márcia Carré, bem-vinda! Obrigada, querida Rita. Em primeiro lugar, deixa-me mesmo agradecer-te, gratidão para a confiança em me trazer aqui no teu podcast, Reatravessar. Sempre gostei muito assim do nome, a parte de gostar de ti, não é? Mas gratidão mesmo para confiar e para acreditar que eu possa acrescentar algum valor. Claro que vais acrescentar, obrigadas. Olha, só de ter aqui já estás a acrescentar. E minha querida, como já viram, a Márcia não fala assim exatamente português, fala um ótimo português, mas a Márcia é italiana. Sou super italiana. É super italiana. E se tivermos sorte, ela vai dar uma gargalhada das dela. A ver. Que quem conhece a Márcia sabe que ela tem uma gargalhada muito particular, linda. Não vamos forçar, se sair. Não vai acontecer, se forçar não acontece. Não. Portanto, se sair... Se não acontecer, eu sugiro-vos mesmo que tentem encontrar a Márcia noutro lugar para descobrir a gargalhada da Márcia. Mas vamos lá, Márcia. Então, querida, tu és italiana. Posso já desde já dizer uma coisa, Todas. que a gargalhada, é curioso, as pessoas conhecem pela minha gargalhada, muitas pessoas, quem está mais próximo de mim. Mas a verdade é que a gargalhada foi um tema desde a infância, que a minha mãe me dizia rite baixo. Okay. Então eu durante muitos anos, não é, na minha vida, na minha infância e na minha adolescência, tentei prender a minha gargalhada. Tipo, eu não ria como tu me conheces, que eu normalmente rio, não é? Quando estou assim mesmo, quando vem de dentro. Claro. E tentei mesmo, e consegui, não é? Fazer assim, meter assim, travar isto. Até depois perceber, pronto, que faz Podia parte soltar. como podia soltar. Não só podia, como devia soltar. Claro. Algo que vem de dentro, que está sempre, nasceu comigo. Que é espontâneo, que é É teu, espontâneo, não é? nasceu comigo. Mas isso é um tema, olha, só isso já dá Já, a falar a hora inteira, não é? Ir por aí, não é? Porque realmente desde pequenos nós somos muito condicionados, não é? Condicionados a não fazer certas coisas e a fazer outras, não é? Sim. E mais ainda, se somos meninas, temos que ser bem comportadas e bem, Sim. não é? E se somos meninos não podemos chorar, Claro, temos então... que ser corajosos. Pronto, tem assim todos uns estereótipos, É verdade, não é? Umas é crenças. verdade. E também vamos falar disto hoje, mas eu quero começar aqui pela tua história, não é? Claro. Tu és italiana, és de onde, da Itália? Torino. De Torino. De Torino, Sim. nasci em província de Torino, província de Torino. Ok, e segundo tu me contaste, tu sempre tiveste assim uma vontade de estudar psicologia, não é? Sim. Mas deste aqui na faculdade a estudar para ser professora de alemão. Sim. Nada a ver. Tudo a ver, não é? Exato. É porque lá está, não é? O condicionalismo, como tu estavas a falar, e o querer ser aceite, o não ter tido essa autonomia desde logo, de sentir sempre que eu tinha que ser aprovada, não é? Pelos outros, tinha que ter a aprovação dos outros para sentir-me amada. Então, pronto, não aprendi desde cedo a confiar em mim e naquilo que ia cá dentro. Então, sim, disseram-me que era bom, que tinha futuro. Sim, tu e nós todos, não é? A grande maioria de nós, não é? Sobretudo em idades que ainda somos muito influenciáveis e não sabemos nem quem somos, nem o que queremos, não é?
muitas vezes a ajuda não é nesse sentido de nos fazermos ver quem somos, mas mais de nos encarreirar, não é? Por uma coisa mais segura ou mais certa. Exatamente. Então, acho que grande parte de nós passou por isso, daí o tema reatravessar, que é para ver se nós vamos assim reatravessando as pontes. Mas olha, minha querida, então, depois tu acabaste por não ficar nessa área, não é? Das aulas de alemão. Não. E acabaste por ir para uma área que eu também conheço bem, não é? Eu lembro-me que assim, quando nós nos conhecemos, até foi uma das nossas primeiras conversas, que é a área da publicidade. Exatamente. Como é que tu foste lá parar? Foi um acaso, não é? Foi um acaso. Ou melhor, achamos que não existem acasos, foi a vida a levar-me para esse caminho, não é? Então, eu trabalhei desde cedo, desde muito cedo trabalhei, e então fazia de babysitter. Nessa altura fazia, entre as outras coisas, entre dar aulas a outros meninos, trabalhar para um seguro e não sei quantos, sempre fui muito trabalhadora, e também fazia de babysitter. E a mãe da criança que eu fazia de babysitter trabalhava em publicidade, tinha uma empresa dela. E perguntou-me se eu não queria ir, fazer, porque ela precisava de mais pessoas para trabalhar com ela. Então ela perguntou-me se eu não queria experimentar a fazer um concurso. Ela ia abrir um concurso. E eu disse, não vou fazer nada, não tenho nada a ver com essa área, não sou criativa, não tenho capacidades nenhumas nessa área. Ela disse, bem, se quiseres tentar, para mim eu gosto imenso de ti. E não é que eu, fui escolhida entre as pessoas que participaram nesse concurso, fui escolhida eu. E nem imaginavas que pudesses? Foi uma coisa que estavas longe. Estava muito longe, disso. E pronto, e fui escolhida, e eles ofereceram-me um curso que na altura era caríssimo, na altura não havia Macintosh, não é? Que eu parece que tenho 20 anos, mas não os tenho. Claro, tens perto, não é? Quase. E então na altura não havia Macintosh, havia só máquinas específicas da Quantum, era uma marca assim, muito conhecida na altura, era tudo muito caro, não é? Porque era tudo muito exclusivo. E pronto, então eles pagaram um curso que na altura era caríssimo, aprendi a ser técnica dessa máquina, trabalhava de noite, porque de dia tinha outros trabalhos, fazia assim uma grande giga-joga, e na verdade a vida é mestre, não é? No sentido que tudo que toda a experiência que nós vamos recolhendo pelo caminho, não é? Todas essas travessias que depois temos a oportunidade de reatravessar, na realidade traz-nos onde temos que ir. Essa é que é a minha opinião. Até que, por eu ter sido, por ter feito esse curso e ter sido definida como uma operadora certificada em Londres, é que depois vim para Portugal. E tu vieste para Portugal para ficar 6 meses, não é? Sim. Tinhas vindo para ficar 6 meses. Sim. E estás há quanto tempo? Há 25 anos. Vai fazer 6 meses. Muito bom. Vinhas fazer o quê para Portugal? Vinha formar pessoas, porque em Portugal, lá está, compraram uma dessas máquinas. Era a única empresa em Portugal que tinha essa máquina e não havia operadores, não é? E então eles chamaram-me, porque tinham urgência, não é? Fala portuguesa, fazer as coisas em cima da hora. E então chamaram-me para eu vir ajudar por causa da Expo 98 e ao mesmo tempo formar pessoas, porque na Expo 98 foi o boom da publicidade, não é? Porque havia, todas as marcas queriam ser representadas na Expo 98 aqui em Portugal. Exato. Olha, e como é que aconteceu isso de tu vir 6 meses e ficares 25 anos? Como é que isso acontece na vida de uma pessoa? Como é que acontece? Acontece porque eles mimaram-me muito, a verdade é essa, mas eu também senti a liberdade. Aí é que fui começar a eu perceber, peraí, mas aqui estou por minha conta, não é? Não tenho que dar resposta a ninguém. O dia a dia sou eu que estou a gerir, não é? Porque eu tinha sempre tido uma grande influência, de qualquer forma, de aprovação da minha mãe, da minha família. E afastando-me disso, eu também senti assim o cheiro também da liberdade de ser quem eu sou. Aí comecei a rir outra vez. Como eu ria, comecei a ser mais, pronto. Então acho que foi um pouco isso. Depois adorei Portugal, a verdade é essa. Adorei também essa responsabilidade de eu criar, depois de formar pessoas e de criar um grupo de pessoas. Lá está a minha curiosidade. Eu sou apaixonada por pessoas, na realidade. Então o facto de conhecer mais pessoas, de ter que fazer... entrevistar pessoas, saber mais sobre as pessoas. Eu sabia a vida
de toda aquela gente, não é? E depois fui ficando, o trabalho também, gostava também do trabalho que fazia. Ofereceram-me um cão, uma cadela, na realidade, que ia sempre comigo por todo o lado. Ofereceram-te um cão na empresa? Sim. É muito sui generis, não é? Normalmente oferecem carros, aqui ofereceram-te um cão. Não, ofereceram-me uma cadela, porque eu gostava, e ela vinha sempre comigo por todo o lado, vinha comigo para o trabalho, vinha comigo para as festas todas. Ela era, assim, conhecida no mundo da publicidade na altura. Pronto, então foi tudo assim, senti-me muito acarinhada e senti-me, agora com aquilo que eu sei, senti-me muito vista, Rita. Senti-me muito vista e valorizada, não é? E então senti essa parte do conforto que dá o sermos vistos e valorizados, e reconhecidos, não é? Pelos outros. É muito importante. É muito importante. Valorização pessoal. É muito importante pelo ser humano no geral, não é? Depois, pronto. E dá espaço para que eu me possa conhecer melhor, para que eu possa ser mais quem eu sou, não é? Sim. Depois foste ficando, casaste, por cá. Sim, casar não, mas pronto, assim, tive um namorado 3 anos depois, não é? Ainda bem que não vim por amor, porque as pessoas dizem, vieste por amor. Não vim por amor, senão se calhar aconteceu depois. E com aquele que depois veio a ser o pai das minhas filhas. Tens 2? Tenho 2, de quase 14 e quase 10, não é? Como dizem elas, tipo, já estão mais no próximo, sempre a olhar para o futuro nessa idade. E depois, entretanto, fui ficando, depois obviamente tendo filhas com um português, ele é português, e portanto aí senti também a responsabilidade agora que não posso mesmo ir embora, não é? Mesmo separando-me, agora estou a ir um passo à frente. Depois separaste, exatamente. E diz-me agora, tu depois separaste, continuas a viver por cá, hoje em dia sentes-te que é por cá que queres ficar? Sentes a tua casa cá? Se é por cá que eu quero ficar, não sei. Se é para cá que eu quero estar nessa agora, é. É diferente para mim, porque, sabes, eu sou uma caravanista, ok? Tenho uma autocaravana, vivi 1 ano numa autocaravana com as minhas filhas, então eu sinto que há em mim esse espírito de, não sei se vou ficar para sempre. Agora aqui. Agora sim. Agora quero ficar, agora gosto de ficar, agora é aqui que eu sinto que tenho que estar. Amanhã, entre aspas, não sei. Eu não sabia dessa parte de viveste 1 ano com a tua filha na autocaravana. Com as minhas 2 filhas. Como é que faz isso? Explica-nos. Como é que se vive com 2 filhas 1 ano numa autocaravana? É assim, eu sou... como é que isso aconteceu também, não é? Aconteceu porque eu, de repente, decidi... De repente, não. Fiz todo um percurso, decidi deixar a publicidade. Também decidi separar-me. E então, já que estamos com tudo assim foi assim mais ou menos na mesma altura? Foi tudo mais ou menos na mesma altura. Bom, foi assim tudo seguido. Foi um reatravessar assim. Foi reatravessar assim com tipo, de paraquedas. E ainda bem que fui de paraquedas. Claro, e que não foi só só mandar-se assim. Não, foi assim. Bem, primeiro respondendo como é a tua pergunta. Como é que se vive 1 ano numa autocaravana com 2 filhas? A minha filha mais nova tinha 2 anos e a Camila tinha 6 anos, quando vivi na autocaravana. Foi uma experiência incrível. Eu sempre teria gostado de ter feito, bem, eu com os verbos em italiano não sei se está certa a conjugação verbal. É o que relaxa. Completamente relaxada, mas pronto. Às vezes tipo, será que é assim? Será que o tempo verbal está certo? Mas pronto. Era um sonho que eu tinha, de fazer uma grande viagem com elas na autocaravana. Mas depois aqui foi um misto entre isso que eu queria, não é? E o percurso da vida. E eu costumo dizer, tenho que ter muita atenção com o que eu peço à vida, porque a vida responde-me sempre. A vida dá-me o que eu peço. Só que tenho que ser mais específica nos meus pedidos, porque se não estou específica, as coisas vêm, mas vêm de uma forma que às vezes não é exatamente aquilo, pronto, que eu sonhava, não é? Ou da forma como eu sonhava. Mas para mim foi 1 ano incrível, foi 1 ano onde eu aprendi tanto, mas tanto sobre mim, sobre as minhas filhas, sobre a maneira de como ser mãe com elas, sobre os meus medos. Tive que enfrentar muitos medos enquanto mulher sozinha numa autocaravana, por exemplo, quando tu viajas. E andavam sempre assim de um lado para o outro ou estavam estáveis? Depende. Havia alturas que estávamos mais estáveis, outras alturas que estávamos a viajar, não é? Mas quando viajas, tem sempre aquela coisa do desconhecido, não é?
a jornada do herói. Tipo, o que é que eu não conheço isto? E então, ao parar num sítio com as minhas filhas, vinha sempre o medo, e se alguém entrar na autocaravana, e se não sei o quê. Então eu tive que aprender a lidar com isso, senão eu não dormia, não é? Senão passava. Então é importante, para mim foi um ano de grande descoberta para comigo, e sobre o limite, sobre o espaço que eu ocupo, quanto espaço eu ocupo. Na autocaravana, se está uma pessoa de pé que tem que passar no corredor, as outras têm que ficar sentadas, não é? Então ensina-nos muito sobre o respeito também, da gestão do espaço. Ok, levantas-te tu, então eu tenho que me sentar para que tu te possas levantar e passar. Claro. Já só isso, se pararmos um bocadinho, não é? A contemplar esse movimento é de alta aprendizagem. E depois, pronto, depois é fluir na vida, na realidade. Claro, imagino que para elas também tenha sido assim uma experiência muito enriquecedora. Para elas foi maravilhoso, porque como para mim foi bom, automaticamente eu sinto sempre que quando os pais estão bem, os filhos também automaticamente estão bem. E para elas foi uma grande experiência. Foi uma grande experiência também entre elas. Porque, imagina, elas são muito diferentes, as minhas filhas. Uma é muito mais pacata, muito mais quieta, mais sensata, vamos dizer. A outra é um vulcão, não é? E então também aqui gerir, ok, há espaço para silêncios e há espaço para grande festa. Há espaço para dançarmos em cima da mesa da autocaravana, há espaço para ficarmos quietinhos na autocaravana, há espaço para uma pessoa estar fora e outra estar dentro, não é? Cada um encontrar o seu espaço. Uau, experiência tão fixe. Olha, e conta lá, então tu agora, hoje em dia já não tens nada, nenhuma ligação à publicidade, sei que fizeste um processo assim gradual, não é? Começaste por ficar em casa quando a tua filha nasceu. Começaste assim, coincidiu também muito com esta altura que tu começaste a trabalhar o teu desenvolvimento pessoal e a mergulhar. Exatamente. E houve aqui um momento, eu acho esta história muito engraçada. Então tu já estavas a trabalhar o teu desenvolvimento pessoal, a tua alimentação, não é? Segundo tu me contaste, tinhas muito cuidado com as coisas que comias, com a alimentação das tuas filhas. Mas continuavas a fazer alguns trabalhos publicitários, e há uma parte da história muito gira que foi o que te levou assim num clique. Sim, aí eu tive mesmo que cortar. Que é assim, quando a minha filha nasceu, eu senti, tipo, não consigo estar a trabalhar como trabalhava e meter-me na máquina, não é? De encontrar a escola perfeita para a minha filha, para ela poder estar, para eu poder continuar a estar na máquina do trabalho, não é? E não estar aqui mais presente como eu quero. Não quer dizer que eu não tenho que trabalhar, mas tenho que fazer o que eu gosto, que me permita também estar com as minhas filhas. Então, tive coragem na empresa de dizer, olhem, sabem, reconhecem o meu profissionalismo, a minha seriedade, e portanto eu comprometo-me a manter prazos, a fazer tudo o que eu faço, mas em casa. E as pessoas disseram, tu és louca, nunca ninguém te vai dar isto. Não havia Covid, não é? Na altura era uma coisa completamente fora, sim. E eles confiaram, disseram, claro que sim. Até prova contrária, ok. Então foi isso que eu fiz. Só que depois, uma das contas principais da empresa era a McDonald's. E nós em casa comíamos macrobiótico. Eu tinha o curso de macrobiótica, não é? Desde 2006, e portanto, pronto, para quem não conhece a macrobiótica, mas tu conheces, não é? Tipo, não há açúcares, não há... Pronto, toda uma série consciente, muito cuidada, consciente, sazonal, essa parte toda. E de repente, eu estava a retocar um hambúrguer do Happy Meal, no teu computador, no meu computador, lá em casa, e chega a minha filha, aquela mais pacata, mais sábia, muito observadora de tudo, também porque a outra era muito pequenina, e diz-me assim, disse, mãe, mas o que é que estás a fazer? Eu assim, tu a retocar as imagens, mas o que é isso que estás a retocar? E eu assim, é um hambúrguer. Mas tem aí brinquedos, não é? Porque o Happy Meal tem brinquedos assim ao lado. Disse, sim, mas é para crianças. Disse, mas esse hambúrguer tem carne? Que hambúrguer é que é esse? Ou seja, ela começou a fazer-me montes de perguntas, com a curiosidade, que é normal numa criança, genuína, claro. Que na altura ela tinha 5 anos, a dizer-me, tipo, pronto, o que é isto, o que não é isto? Eu digo assim, eu não posso continuar. Não posso continuar, porque ela diz-me assim, chega uma altura e ela diz-me, ou seja, então tu estás a retocar uma coisa para fazer mais bonita, para depois essa empresa, não uso a palavra empresa, para eles a venderem, mas sabes que isso faz mal, é isso? Então as crianças depois vão comprar aquilo. Ela disse-me isso. E eu disse assim, não posso, que bug, que não é? Chapada, não é? Por isso que eu digo, eu costumo dizer que quem tem filhos tem uma mudança mais no desenvolvimento, porque eles estão continuamente a confrontar-nos, a meter-nos contra a parede, não é? A dizer tipo, ou um espelho, não é? Responde-me apenas, e ela não estava a dizer isso, estava com curiosidade genuína. Sim.
E então eu digo assim, fogo, é verdade, eu estou a retocar uma coisa para fazê-la mais bonita para que crianças possam comer isto. Eu não quero entrar nesta máquina, Quando mas tu não própria pode ser. não comes isso e não Não, dás isso às tuas nunca, filhas. elas não faziam Claro. ideia o que era Então uma certa McDonald's. sentiste uma certa Completamente, incoerência. não é e uma aí... certa, muita Muita. incoerência. Eu digo, E não aí? pode ser, não pode ser. E então eu aí, pronto, aí fechei. Fechei e também fui bastante repentino e essa parte, claro que me causou. Depois toda a gente, Rita, mas toda a gente à minha volta dizia que eu era louca, não é? Dizia assim, mas tu tens que viver, tens que dar de comer às tuas filhas e não sei o quê, toda a gente tem compromissos, toda a gente tem essa parte e eu assim, mas eu não sou toda a gente. E então acho que se eu tiver a ser honesta comigo, com a vida vai-me devolver também. Vai-me dar espaço, porque eu aí já fazia outras coisas, não era só... É isso que eu te ia perguntar. Uhum. Já fazias trabalhos na área do desenvolvimento Fazia pessoal? na parte, sim, da parentalidade mesmo, aí. E sobre alimentação. Ou seja, estás a ver, não é? A incoerência disso. Claro, não bate claro. certo, não é? Mas essa parte também eu me tinha mentalizado também, mas eu tenho que ter uma entrada de dinheiro, não é? Segura, para eu sentir-me segura com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, não é? Na altura já me tinha separado, embora há pouco tempo, mas estava sozinha com as minhas 2 filhas, então tipo, não, tenho que manter. Eu precisei de uma boa dose de coragem, não é? Para tomares essa decisão. Sim, foi muita coragem e foi eu senti mesmo, acho que houve mesmo um clique interno aí a sentir aquilo que eu sentia. É engraçado, porque esse sentir eu tive que ir buscar a minha adolescência. Porque na adolescência, e é por isso que eu adoro falar sobre a adolescência também, sobre esse tema, sobre essa altura de vida, há essa força interior em que nós sentimos que nós sabemos o nosso valor. Não sei se tu te lembras da tua adolescência, mas os adolescentes têm aquela força, aquele empoderamento quase inconsciente, não é? Que diz assim, eu posso, quero e mando, vou mudar o mundo e faço essa parte toda. Há essa força na adolescência, não é? Que depois é um bocado perdida porque dizem, bem, esses são pensamentos, já vais ver como é que é a vida. É verdade, há uma certa coragem, não é? Que não na é? altura até, muitas vezes até é inconsequente, não é? Claro, claro. Mas que de facto há um não questionar das coisas, é um sim, bora, porque eu vou porque sim, não é? E então aqui eu tive que buscar aquela força que estava naquela marcha, daquela altura, de sentir tipo, não, a vida, se eu for honesta, e uma palavra-chave na minha vida é verdade, se eu tiver em verdade, a vida vai me dar. Tão linda, olha aqui. É uma palavra sânscrita que significa satyam, que é verdade. Uau! Que eu tatuei no meu braço há uns anos. Uau! Precisamente para me lembrar sempre deste... É mesmo. É mesmo muito importante a verdade, não é? É mesmo. Para mim é algo que me move. Eu sinto que a partir daquela altura eu sou movida à verdade. Olha, e perdi muitas pessoas na minha vida, à custa disso. Imagino. Imagino, mesmo a nossa verdade e falarmos a nossa verdade. Agora até podia fazer já aqui um paralelismo para outras fases, não é? Que estamos a passar, mas falar a nossa verdade tem um preço. Não tem? Tem imenso preço. E nós bem sabemos aqui dos últimos anos que temos passado aqui com os Covid. Adiante. Pois é. Olha, minha querida, quero muito saber como é que tu conseguiste, como é que foi... Tu fizeste essa mudança, deste esse salto de fé, no fundo, mas depois tu começaste a dedicar cada vez mais a esta parte da parentalidade, começaste a explorar cada vez mais isto da parentalidade. Imagino que também que as tuas filhas te tenham guiado muito. Claro, não é? Sim, sem dúvida. Mas aquilo que tu fazes, eu acho muito interessante, aliás, como te apresentei, e ontem depois até te mandei um áudio dizer, olha, como é que eu te apresento, não é? Como é que eu falo disto, porque hoje em dia já se fala muito, e felizmente, não é? Disto do que é a parentalidade consciente e educarmos os nossos filhos e as nossas crianças de uma forma mais consciente, cada vez mais consciente, mas o que tu fazes vai um bocadinho além disso, que é isto da parentalidade integrada, que eu acho genial. Como é que foi essa passagem? Então, em primeiro lugar, eu sempre senti, desde que fui mãe, aliás, antes de ser mãe, é curioso, porque eu achava mesmo que ia educar como tinha sido educada. Eu achava que tinha tido assim, uma infância super feliz, não é? Embora já tinha tido assim, feito terapia, não é? Para me conhecer, acho que a terapia é fundamental, não é? Porque uma das coisas pelas quais eu não segui psicologia lá atrás
era porque me diziam que a psicologia era para loucos, não é? sim, Havia ainda essa parte, isso, pois é, havia ainda essa parte, embora eu tenha 20 anos, não é? Lá está, mas... Claro, tu ainda tens. Falava-se muito que psicólogos ou psiquiatras era para pessoas loucas, Sim. não é? E não para autocuidado, não para nós nos conhecermos, não para isso. Mas pronto, embora eu tivesse feito já esse percurso terapêutico, não é? Para eu como paciente, como cliente, não é? Mas achava que ia educar como tinha sido educada. No momento em que nascem as minhas filhas, digo assim, esquece, tipo, com tudo o que eu já li, com tudo o que eu sei, não sei quantos, e foi mesmo um renascer. Foi um renascer para mim. Eu costumo dizer que quando nasceu a minha primeira filha, eu pari-me novamente. Eu pari-me. Eu comecei a ver-me como nunca me tinha visto. E percebi que parentalidade consciente, ou positiva, ou queremos chamar o que queremos, para mim não chega. Porque não é só eu dar soluções para como fazer com os filhos. Se eu não estou lá está, não estou na minha verdade, se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, o que é que eu vou levar ao outro? O que é que eu levo ao outro? Levo assim umas fórmulas mágicas? Levo uns mandamentos? Lá está, porque alguém disse que era assim que eu tinha que fazer? Como é que eu integro isso na minha vida? Quem eu sou? Não é? Então, eu acho que não existem fórmulas mágicas, não existem soluções. Se o teu filho chora quando está na hora de dormir, então podes fazer A, B, C. Não existe isso. O que é que se passa contigo quando isso acontece? O que é que se passa aqui? O que é que ressoa aqui? Se isso te incomoda tanto, o que é que ressoa aqui? E quando tu consegues, tens coragem para ver-te nesse reflexo, não é? Desse espelho, então aí abre-se um mundo maravilhoso, não é? Que é Agora tu disseste assim uma coisa muito interessante, que é quando tu tens coragem, porque isto do caminho do desenvolvimento pessoal, não é? E de nos entregarmos a ver quem somos e a fazer esses processos que tu estás a falar, isto exige muita coragem, não é? Porque nem sempre o que vamos encontrar é agradável, não é? Nem sempre é um caminho, aliás, quase nunca é um caminho de flores, não é? Exatamente, não temos praias paradisíacas, não é? Com águas cristalinas, ou seja, também encontramos isso. Claro. Não é que haja só poços negros e grutas escuras, não é só isso. Mas precisamos de saber, de ter a coragem de passar para essas grutas escuras, para esses túneis que parecem não ter luz lá no fundo, não é? Não é a todo o tempo, não é uma coisa. Exatamente. Eu costumo dizer que a leveza, daí a minha risada ser tão conhecida, não é? O meu riso ser conhecido, a leveza é algo importante na vida do dia a dia. Nós não precisamos de ser continuamente assim uns budas conscientes, não é? Estamos vivos, estamos ser vivos, então é bom combinar isso. Mas essa coragem tem que estar cá, porque nós não, vou falar de mim, eu costumo dizer, falem na própria pessoa, não é no absolutismo do nós. Então, eu sinto que eu fui, durante a minha vida, muita coisa que eu não era. E fui por quê? Porque tinha reconhecimento de fora, lá está, na publicidade. Por que é que ficaste aqui em Portugal? Porque eu finalmente tinha reconhecimento total e valorização e prémios e coisas e pronto, eles estavam continuamente a dar-me isto. Que maravilha, ok, mas passa um bocadinho e quem eu sou? Será que é isso que eu preciso ou preciso de reconhecimento? Então quem é que tem que dar o reconhecimento? Sou eu. Em primeiro, o meu reconhecimento. Quem sou eu? Não é? Como dizia, acho que é o Aristóteles, não é? Que a sabedoria começa sempre em conhecer-nos a nós próprios. É sempre aí, o começo de tudo está a nos conhecermos. Porque senão nós estamos em contínua reação para o que está fora. Em vez de agirmos, em vez de tomarmos decisões, nós estamos a reagir ao que está fora. Sem dúvida. E com os filhos, olha, venham lá elas, não é? Venham elas, cheias de crenças, nós estamos cheios de preconceitos sobre como um filho tem que ser, não é? Como se tem que portar uma menina, como tu estavas a dizer há pouco, e um menino, mas além disso, não é? Se ele não faz o que eu quero, será que eu sou capaz de amar um filho com amor incondicional, se ele não faz tudo o que eu quiser que ele faça? E se ele não for quem tu gostarias que eu fosse? Porque eu costumo dizer que o amor incondicional, né, é muito bonito, não é? De se dizer que os pais têm amor incondicional para com os filhos.
Mas do meu ponto de vista, são os filhos que têm amor incondicional para os pais. Uhum. E não tanto o contrário. Né? Socialmente, mesmo socialmente, ou nós somos quem é previsto ser, ou então não prestas. Ou então és isolado. Né? Então há essa parte aqui interna lá está, de coragem, de assumir quem eu sou, que numa primeira instância pode ser muito desafiante, mas uma vez que eu me descubro, aquilo, não digo que é uma autoestrada sempre, mas começa a ser um caminho mais, ok, eu conheço-me. Né? E tu achas que nós podemos correr o risco, e se calhar hoje em dia também já viste muita gente e já ajudaste muita gente, achas que pode correr o risco de, se não fizermos esse trabalho, passar para os nossos filhos aquilo que nos passaram sem questionar? Claro que sim. Normalmente há dois caminhos possíveis. Ou repetimos a parentalidade que recebemos, ou fazemos o oposto. São sempre essas duas as possibilidades que acontecem. Se eu sinto que deviam ter-me educado, sei lá, sem castigo. Imagina, eu tive uma infância em que fui muito reprimido, muito castigado, muito reprimido, não é? Então, isso eu acho que é horrível. Já percebi que isso era horrível porque isso prendeu-me muito e não sei o quê. Vou fazer o oposto. Vou dar total liberdade ao meu filho para fazer o que ele quiser, para ser quem ele quiser. Não é? E será que esse é o caminho certo? Será que essa é a solução? Tipo, então vamos para o oposto? Ou tenho que me questionar onde é que é o meu caminho? Quais é que são as consequências dessa parentalidade, dessa minha infância, não é? Como eu costumo dizer, somos todos filhos da nossa infância, não é? Então, o que essa infância trouxe, eu tenho cá dentro enquanto adulto, e o que eu quero perpetuar e o que não? Não é? O que eu quero dar seguimento e o que não? Não é tudo porcaria, não é tudo maravilhoso. Não é? Claro. O que é? Tirar o que é bom, o que percebemos que foi bom, que contribuiu para nós, mesmo que não tivéssemos gostado daquilo. Sim. Houve coisas que foram boas, não é? Sim. Que foram úteis. Sim. Fazer essa avaliação. Fazer essa avaliação e além disso, também, para mim, é saber reconhecer no outro a sua unicidade. Porque isso é verdade. O que foi bom para mim, ok, eu vou continuar. Mas eu tenho 2 filhas, como dissemos há pouco. Elas são opostas, são muito diferentes. Eu não posso ter a mesma parentalidade com a Camila, com a Glória. Eu tenho que ser diferente, não é ser. Tenho que ter atitudes diferentes com uma com a outra. Respeitando a individualidade de cada uma. Exatamente. Isso é muito bonito. Porque a individualidade de cada uma possa vir cá para fora. Possa realmente desenvolver-se e crescer com elas. Porque eu costumo dizer que nós nascemos com uma mochila às costas. Não é? Nascemos já com uma mochilinha. Já nascemos de mochila. De mochila. Ok, e depois ainda vamos carregando mais a mochila ao longo da nossa vida, não é? Exatamente, só que nascemos com uma mochila que são quem nós somos. Essa é a minha visão, não é? Só que muitas vezes o que nós somos é-nos tirado dessa mochila e são postas outras coisas, não é? Lá dentro. E depois passamos a ser adultos que achamos que somos uma coisa ou somos alguém, e na realidade o que está cá dentro é uma outra essência, né? Então por isso é que eu sinto que temos que nos conhecer para poder também dar espaço para conhecer a individualidade de cada um. Claro. Em vez de julgar, não é? Se é bom, é mau. Exato. Ela é muito tímida, ela é muito extrovertida. Ou ela é demasiado tímida, ela é demasiado extrovertida. Sim, o demasiado já é um julgamento enorme, não é? Em função de uma crença. De uma crença. Claro. De uma crença. Da nossa visão, que muitas vezes é limitada por ser nossa. Olha, eu acho muito interessante este nome, que eu não sei se é o nome do teu projeto, mas que tu dizes muitas vezes, que é Somos Todos Filhos da Nossa Infância. Sim. Isso é muito bonito. É o nome do meu projeto, é o nome do meu trabalho, é o nome do curso que dou, mas é mesmo uma frase que eu sinto internamente, não é? Porque nós muitas vezes não damos o devido olhar à nossa infância, não é? Há muitas pessoas que tiveram infâncias muito complicadas, por exemplo, que dizem ainda bem, porque isso me deu forças, porque agora sou um lutador, uma lutadora, não é? Por causa disso. Ok, tu conseguiste trazer uma aprendizagem disso. Agora, quem é que vai acolher aquela criança que está lá, se calhar ferida, não é? Por causa dessa infância difícil, porque senão tu vais ser só um lutador, ou seja, mais uma vez vamos para o oposto. Não é? Então, como é que nós vamos lá? Então, somos todos filhos da nossa infância, é tipo perceber quanto a nossa infância nos marca no nosso ser adulto.
nas nossas relações. Então, quando nós temos relações íntimas, não é? Amorosas, a pessoa diz assim, às vezes faz-me lembrar a minha mãe, ou faz-me lembrar o meu pai, não é? O outro, não é? Claro. Faz essa parte. Por quê? Porque está cá dentro algo que precisa de ser visto, não é? Mais uma vez, claro. Precisa de ser acolhido, que vem de lá da infância. E a vida normalmente encarrega-se de nos trazer. Então não. de nos trazer. Então não. É porque exatamente. Exato. Aquilo que nós precisamos de trabalhar. De ver e de trabalhar. Só que aí também é para quem tem coragem de o fazer, porque senão socialmente é muito mais fácil ver quem está certo e quem está errado. Não é? Vamos ver, segundo as crenças sociais, isso não se faz, não é? O que ele me fez não se faz, o que ela fez não se faz. Estamos muito na superfície, Sim. Estamos muito cá em cima, não é? A boiar em cima da água. Ok, se a vida me está a trazer isso, então o que é isso quer dizer de mim? Claro. O que é que eu preciso de ver aqui sobre mim que não estou a querer ver? E da tua experiência, daquilo que tu tens feito, tu fazes um curso, não é? Trabalhas este curso de Somos Todos Filhos da Nossa Infância, e trabalhas também assim com pessoas mais individualmente, provavelmente. Sim. Tu achas que realmente é possível, qual é a taxa de sucesso de nós realmente irmos à nossa infância, observarmos os nossos, falas muito dos traumas, do desenvolvimento. Sim. E isso, e aí nós, a partir daí, começarmos a ser melhores, educadores. Ou melhores seres relacionais, não é? Porque mesmo que não tenhamos filhos, ou não sei quantos, não é só com a intenção de educar, mas de sermos capazes de estar com o outro, não é? O impacto, de ter mais consciência do impacto que levamos para o outro. Sim. Não é? Para o que levamos. Eu acho que a taxa de sucesso, eu posso falar de mim e da minha experiência, é total. Lá está, no sentido que se eu me quero conhecer, tenho que me dar tempo, eu tenho uma bússola nisto, não é? Que eu digo sempre, que na minha vida são 4 pontos cardeais que me guiam nesse meu percurso de somos todos filhos da nossa infância, cá dentro, no meu dia a dia. Um é gentileza, eu preciso ser gentil comigo porque o processo dói. É um processo que pode doer cá dentro, não é? Seja que se faça a nível terapêutico individualmente, seja que num curso, portanto uma questão mais coletiva e mais cognitiva, ok? O curso traz muita informação, por exemplo. Na parte terapêutica eu vou tocar, vamos explorar individualmente o que é que se passa, não é? Mas a gentileza, portanto, em primeiro lugar, que é uma palavra que sinto que perdemos muito, nós somos muito severos connosco próprios, muito duros, e depois de consequência com os nossos filhos também, não é? Sim. Mas tudo começa aqui, não é? Então, mais uma vez, tudo começa aqui, não é? E tenho que ter isso integrado em mim. Depois outra palavra que eu tenho é curiosidade. Eu preciso estar curioso comigo. Preciso de estar assim como uma criança que está a explorar, que está a gatinhar, que vai tocar em todo lado e diz, essa criança está impossível, está a mexer em tudo. Nós precisamos também de estar curiosa em auto-observação. Ai, toquei aqui no micro. Desculpa. Mexo-me assim, sou um pouco italiana, não é? Tipo, mexo muito. Então esse micro aqui já estava aqui. Pronto. Curiosidade no sentido de eu preciso estar curiosa comigo, ok? Olha que giro. Eu observar-me nisto, tipo, olha, como é que eu posso ir além disso? A contemplação, contemplar-me, portanto, estar nessa contemplação de perceber o que é que se passa. E por último, a paciência, que não existem pílulas mágicas, não existem comprimidos mirabolantes, não existem varinhas mágicas, existe magia, mas a magia precisa ter paciência no processo, fé em nós próprios. Fé que às vezes precisamos de passar por momentos menos deitados na praia com as areias paradisíacas e água assim, mais desafiantes. E que às vezes demoram mais tempo do que nós exatamente. Esses timings da vida. Exatamente. Então eu sinto que é, para mim, 100% eficaz desde que nós tenhamos disponíveis a aceitar que há alguns aspectos desses, não é? Gentileza, paciência, curiosidade, contemplação, que precisam de estar. E eu precisei de abrandar também o meu ritmo. De eu perceber, tipo, ok, abrandar o ritmo não quer dizer que eu faça menos coisas, mas de andar mais devagar, não é? Eu costumo caminhar, e adoro caminhar, e nesse caminhar perceber, tipo, ok, para onde é que eu estou a pensar ir? É para aí. Então onde é que eu tenho que pôr os pés para ir para aí? E não é seguindo regras da parentalidade consciente que vai acontecer isso com os meus filhos, né? Eu preciso de estar aqui comigo, porque senão
eu vou reagir frente a medos meus. Posso dar-te um pequeno exemplo, claro, assim, que faz rir? Claro. Estou-me a lembrar da minha filha mais nova, quando tinha 2 anos, mais ou menos, e ela estava no ritmo dela de comer o jantar, ok? O ritmo dela, que é muito mais lento do que o meu e da minha outra filha. Mas eu, pronto, como ela estava na mesa, eu fiquei na mesa, só que eu disse, olha, chega uma altura que eu digo, olha, eu preciso também de fazer outras coisas, portanto não sei se queres comer ou não queres comer. E ela ficou chateada, ficou furiosa com o facto de nós já termos acabado, não é? E diz-me assim, oh mãe, sabes o quê? Eu vou, mas é sair de casa. Ficou furiosa. E eu tipo assim, com essa parte, vou sair de casa, ela tem 2 anos, você me está a dizer, juro-te que veio-me isto aqui na cabeça. Se ela está-me a dizer que vai sair de casa com 2 anos, quando ela tiver 14, o que é que vai acontecer? Foi o que tu pensaste. Fui logo. E se eu tivesse que agido, ou melhor, reagido nesse momento, eu teria reagido não frente a uma criança de 2 anos, mas frente ao meu medo do que ela iria ser quando tivesse 14. Certo. Ok? Certo. Então eu precisei de me apanhar aqui. O que é que eu preciso para me apanhar aqui? Preciso de me observar, preciso de estar curiosa comigo, preciso de me contemplar. Ok. O que tu estás a dizer deixa-me só fazer aqui, para ver se toda a gente consegue entender bem. É que tu irias responder quase como se estivesse a responder a uma criança de 14 anos? É isso mesmo. Yeah. É isso mesmo. É obrigada por fazer essa tradução, porque eu vou com os meus pensamentos e acho que toda a gente... E no fundo ela só tem 2, não é? Ela tem 2. Yeah. E então eu não disse nada, porque estava nessa minha auto-observação. A minha outra filha vem ter comigo e diz-me assim, num ouvido, mãe, não vais dizer nada? Giro. E eu disse, não vou dizer nada, porque se eu disser alguma coisa agora, ainda estou aqui a elaborar e vou dizer coisas que não quero dizer da forma que não quero dizer. Portanto, estou aqui. Como a outra percebeu isto, sentiu que tinha mais força ainda, olha, mas não é só para o terraço que eu vou sair mesmo pela porta fora. Eu disse, ok, estás mesmo chateada comigo agora. Estás mesmo chateada. Em vez de estar a dizer, reagir sobre isso, dizer, então, porque os pais, por exemplo, eu imagino a minha mãe, se eu tivesse feito uma coisa dessa, disse, olha, queres que eu te abra a porta? Podes ir. Vai já, vai já, não é? E depois ainda de repente. Exato, depois não venhas bater a porta, depois deixai-a ficar lá fora na porta para ela perceber, não sei quantos, não é? E aqui estou a perder uma grandíssima oportunidade de acolher o que é que se passa do outro lado, ou seja, de dizer-lhe, ok, estás chateada, e ela assim, estou mesmo chateada. Assim, ok, então queres colo? Queres que eu te ajude de alguma forma? Ela sim, e começou depois, desmanchou-se a chorar e veio para o meu colo. Ou seja, se eu tivesse reagido, teria perdido a oportunidade de dar vida a esse processo, não é? Que na realidade é tipo, ok, eu vejo-te, estás... Pois ela disse, não, porque vocês acabam sempre mais cedo. Ou seja, tinha tudo a ver com isto. Exato. Do que é que estava efetivamente a acontecer. Porque ela a seguir então abriu-se no sentido de depois explicar, de chorar, sim. Depois de chorar, que é muito importante, sim, não é? Deixar chorar. Tempo. E explicou qual era a razão da sua mágoa. Isso é muito interessante e isso dava para aplicar. Isso aconteceu com uma criança de 2 anos, mas dava para aplicar a casos a qualquer idade. Não é? Incluindo nós adultos. Claro. Sobretudo não, porque eu estou a ver isso acontecer nas relações, não é? Sim. E, exatamente, é por isso que eu depois, em princípio, eu trabalhava com parentalidade, portanto com pais, mas depois os pais que vinham aos cursos diziam-me assim, Márcia, o tempo todo que eu estive aqui, eu não estive a pensar nos meus filhos, estive a pensar em mim e na minha infância. Então isso tipo, ok, então realmente se calhar é isso que precisamos de trabalhar. E mesmo quando há pessoas que me perguntam, olha, podes fazer uma sessão com o meu filho, falaram-me de ti, não sei quantos, eu disse, eu normalmente não faço sessões com crianças, mas de qualquer forma primeiro preciso de falar com os pais. Porque a criança é uma consequência do que se passa em casa. O sistema nervoso deles não está desenvolvido. O córtex pré-frontal deles não está desenvolvido. Então eu preciso de saber respeitar onde eles estão. Exato, exatamente. E eu ser o exemplo sempre. Claro. Eu preciso de ser o exemplo. Eu não posso aplicar fórmulas mágicas para eles, porque depois mais um vai dar 2. Não necessariamente. Muito interessante, Márcia. Então diz-me, as pessoas que nos estão a ouvir e que isto está de algum modo a ressoar com elas, onde é que podem encontrar o teu trabalho, conhecer-te, que tipo de trabalho é que podem fazer contigo? Então, o meu trabalho encontram no meu site, no Instagram. Que é também, qual? Pronto. Que é o teu... É o www.mamamarcia.com. E não é
Não é pizza? Não é pizza, já toda a gente diz isso. Mas ótimo. mama tem 2 M's, não é? Que é italiano, não é mama de mamar. Claro, é mama nós marcamos-te aqui depois no Sim, episódio, tranquila, ok? Mama Márcia, o tranquila. teu episódio, e o teu Instagram também é Mama Márcia também? É Mama Márcia ou Márcia Carré também, tá? Márcia Carré, é Márcia com Z, não é? Porque aqui em Portugal o Márcia é com C. Mas como é que podem me encontrar por aí? Se ressoar alguma coisa, tenho o curso, não é? O Somos Todos Filhos, por acaso. Somos todos filhos da nossa infância. Da nossa infância, exatamente. Mas começou a 5ª edição no princípio de março. Depois vou ter um curso presencial disso, mas também o trabalho individual. Porque há pessoas que acho que é importante ter o trabalho individual, é mais benéfico ter trabalho individual, e para outras é o curso quando estamos num grupo, não é? Estamos num outro contexto, não é? Num trabalho de grupo. Mas são coisas diferentes, como eu estava a dizer há pouco. São trabalhos diferentes, porque o curso dá muita informação, dá uma informação mais técnica, podemos dizer, mais conhecimento sobre as fases da infância, sobre as consequências de cada fase da infância na idade adulta. Certo. E individualmente trabalho com montes de ferramentas que eu tenho vindo a adquirir, não é? Mas que não é um trabalho cognitivo, é no corpo, porque eu acredito que a nossa sabedoria reside no corpo. Tudo que nós, mesmo pessoas que não se lembram em nada, porque isso é uma questão, as pessoas dizem, mas eu não me lembro nada da minha infância, como é que eu faço isto então? Como é que eu faço esse trabalho se eu não me lembro da infância? Não precisamos de nos lembrar aqui da nossa infância, está tudo disponível a toda hora cá dentro. No corpo. O nosso corpo é a parte mais sábia, porque a nossa mente pode criar memórias falsas até. Não é confiável a nossa mente. Há várias. Muito bonito. Ele queria. Muito bonito. Olha, dá-me um conselho assim para terminarmos, que já estamos a chegar aqui. Gosto sempre de terminar com um conselho, uma dica, uma sugestão vossa, dos meus convidados. No teu caso, eu não vou dizer assim só para fases de mudança, não é? Que é no fundo também um pouco o tema deste podcast, mas para aquilo que tu sintas que a humanidade precisa neste momento. Ai, que responsabilidade, não é? Meu Deus. Não é? Que a humanidade precisa neste momento. No sentido de, sabes, pais, filhos, quer sejamos pais, quer não sejamos, não é? Eu acho que precisamos de verdade, Rita. É isso que eu sinto. Precisamos que cada indivíduo se reconheça na sua individualidade. Eu costumo dizer que o indivíduo tem uma coluna vertebral, não é? Vejo cada pessoa assim na sua integridade, não é? A 360 graus na vida. Não vale nós estarmos a dizer eu sou isto e profissionalmente darmos cursos ou fazermos, provavelmente tu no yoga conheces montes de pessoas, não é? São professores de yoga. E como é que depois praticam na própria vida? Não é o yoga. Claro. Como é que praticam a vida, não é? Que o yoga não é apenas uma prática, é uma filosofia de vida. Então, é essa verdade. Eu acho que a humanidade precisa que cada um se assuma, se reconheça na sua verdade e na sua individualidade, porque é isso que vai dar depois uma energia, não é? Vai impactar no todo. Como o bater das asas de uma borboleta de um lado do mundo pode provocar um tsunami do outro lado. Então, se cada um tiver em verdade, o mundo torna-se um lugar melhor. Bonito, obrigada. Olha, eu gosto mesmo de ti. Eu também. É sério. Eu também gosto de ti. Já me deu assim vontade de vamos para lá. Já vamos. Vamos Vamos lá acabar isto para darmos um grande abraço. Não, sentir ressonância, não é? Sim, e pertença, que é uma outra dúvida, coisa que também precisamos, de sentir pertença com pessoas que também estejam em verdade. E saber quanto é que isso custa. E obrigada por me teres convidado, mesmo. Obrigada. Então, obrigada a todos por terem estado aí desse lado. Espero que tenham gostado assim tanto deste episódio como eu, e temos aqui muito sumo, muitas coisas para pensar e refletir acerca de nós, porque começa sempre em nós, não é? Então, muito obrigada por terem estado aí uma vez mais, e voltamos para a semana com mais uma história inspiradora, mais uma história de reatravessar. Até lá!